Olá, irmãos, boa noite. Pastor Décio, prazer. Estamos nessa reunião, na 26ª reunião das nossas igrejas batistas regulares do estado da Paraíba. Bom estarmos aqui. Então, irmão, vamos apresentar a Deus ao seu culto. Eu quero, então, pedir ao pastor Rubens que inicie com um prelúdio e vamos orar, vamos baixar nossas cabeças, vamos nos concentrar, vamos direcionar nossos pensamentos para o Senhor. Após o prelúdio, eu vou pedir a pastor Elton para dirigir a Deus uma oração. Ok, pastor Elton? Cadê o pastor Elton? Ah, está ali, pronto. Depois do prelúdio. Então vamos. Graças te damos por tão grande comissionamento, chamado ao ministério que o Senhor concedeu aos pastores que aqui estão e suas famílias. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de servir na valorosa obra do Evangelho. E graças te damos, Senhor, nessa noite pelo privilégio de estarmos aqui, enviados por tuas igrejas, Senhor, para representá-las, para tratar de assuntos referentes ao progresso do Evangelho e para o progresso das mesmas. Nossa oração nessa noite, nesse culto de abertura, é que o Senhor nos use aqui nesses dias para a tua glória, Senhor. Nós queremos, acima de tudo, cumprir o nosso propósito aqui neste mundo, que é fazer o teu nome conhecido e te dar glória em cada atitude, em cada pensamento que nós fazemos e agimos aqui neste mundo. Deus, que seja com tudo que será feito, então, nesses dias, desde o louvor, reuniões, programações, os assuntos que serão tratados. Deus querido, que o nosso alvo e a nossa busca intensa seja por glorificar ao Senhor e fazer com que nós saímos daqui deixando o Senhor grato, ou melhor, deixando o Senhor contente, Senhor, com aquilo que iremos fazer. Que o Senhor nos dirija e as mensagens que nós iremos ouvir, elas possam mexer com o nosso coração, que nós venhamos aplicá-las, aplicar a tua palavra ao nosso coração, que nós mesmos venhamos buscar ver a tua palavra na Santa Escritura, aonde na nossa vida pessoal nós precisamos aplicar a unidade cristã, e ao mesmo tempo nós pensemos no nosso povo que o Senhor tem nos dado para pastorear, nas nossas igrejas, de forma que a tua palavra, Senhor, venha impactar tanto a nossa vida,
como sirva de motivador para impactar a vida daquele povo que o Senhor tem nos confiado. Deus querido, que nós sejamos dirigidos pelo Teu Espírito nesses dias. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso tema, unidade e uma chamada à maturidade. Os irmãos têm aí nos bloquetes, né, com o tema. O pastor que estará desenvolvendo esses temas esses dias, né? Então, eu gostaria de convidar os irmãos a apresentarmos a Deus um louvor cantado, nosso cantor cristão, hino de número 1. O pastor tem no arquivo aí, vai projetar aí para os irmãos. Hino de número 1, a antífona do nosso cantor cristão. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os Teus servos vimos dar louvor, aleluia, aleluia. Número 1, se não tiver aí, vamos lá, acho que os irmãos conhecem. Vamos lá, pastor. Enquanto os irmãos se dirigem para a próxima melodia, 471, vou convidar, a pastor Gildo não chegou ainda, né? Acho que deve estar a caminho aí, mas eu vou convidar para o pastor Albérico apresentar a Deus uma oração, agradecendo a Ele por toda a sua graça que tem se manifestado a nós, mas que Ele também continue a nos ajudar nas decisões que se seguirão ao longo desta associação. Por favor, pastor Alberto, oração. Oremos. Altíssimo Eterno Deus, graças te damos, ó Pai,
pela oportunidade que o Senhor tem providenciado para nós estarmos aqui, acima de tudo, no teu serviço, na comunhão com os irmãos, na intenção do crescimento do campo e também para orarmos uns pelos outros e nos ajudarmos no possível, Pai, sob a tua mão poderosa e bondosa, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor se preocupa conosco, nos ensinando, ajudando, direcionando. Queremos pedir pela vida do pastor Edson, na direção da Bíblia. Queremos pedir também por cada um dos membros da diretoria, cada delegado que aqui foi apresentado pelas igrejas para também representarem as suas igrejas aqui, esteja dirigindo os nossos cultos, as nossas assembleias, tudo aquilo que for feito aqui nós possamos fazer pensando que o Senhor está vendo e que o Senhor está aceitando ou não aceitando aquilo que fazemos. Toma conta também dos nossos lares, das nossas igrejas. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos dignos de estar lá no culto das nossas igrejas, pregando a Tua palavra. Esse mal lá das nossas vidas, que o Senhor possa nos ajudar a reconhecer, tirar e consagrar nossas vidas para o Teu ministério. Sei que o irmão vai trazer a mensagem, as mensagens aqui, que ele possa, pelo Teu Santo Espírito, estar direcionado para falar aquilo que precisamos para corrigir, para organizar, para abandonar as nossas vidas, que a mensagem vai fazendo este trabalho. Obrigado pelos louvores, pelas orações que estão sendo feitas e pela presença física de cada um dos irmãos aqui, e que nós possamos em tudo glorificar o teu grande nome. Isso é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora de pé, por favor, para o 471. 471, sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. 471, vamos entoar com bastante vigor e vamos pensar nas palavras, vamos refletir na mensagem deste hino também. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor, bendito, chefe e glorioso, em tudo Ele é vencedor, pelo Supremo guiando, com seu poder e valor, todos unidos avante, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. De suas hostes inumeráveis, vindo com muito valor. Cristo que é nosso monarca e tem a glória do Pai, sempre nos ama, nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes da vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Desde monarcas, príncipes fortes, buscam também o seu favor. E humildemente lhe peço que me permita lutar, sempre ao seu lado invencível, é minha vida brindar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Amém. Deus seja louvado. Pode sentar. Muito obrigado. Tem avisos, pastor Edson?
aviso, não tem? Alguém tem algum aviso para dar? Então, acho que isso vai ser para amanhã, né? Ok, convidar os irmãos para meditar em um texto na Escritura Sagrada, irmãos. O Novo Testamento, Efésios, o capítulo 4. Efésios capítulo 4. Quero considerar com os irmãos os primeiros 6 versículos. Efésios capítulo 4, versículos do 1 ao 6. Por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Efésios capítulo 4, versículos do 1 ao 6. Está escrito, diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que Deus, na sua misericórdia e graça, aplique a sua palavra no nosso coração. Amém? Amém. Ok, eu pedi ao pastor Adão para mais uma oração. O pastor lembrar, então, vamos lembrar o pastor Sérgio, né, que está hospitalizado também, né, aguardando uma cirurgia. E, então, lembrando outras coisas mais que o pastor lembrar, possamos apresentar a Deus. O Sebastião foi operado. O irmão Sebastião também submeteu-se a uma cirurgia, o pastor Gil está lá atrás, né? Só quiser acrescentar na oração, a cirurgia que foi bem sucedida, no menos tempo que é esperado, então ele a gente louvar o Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, louvamos, colocamos o santo de nome, porque tu és o nosso Deus, santo. Obrigado por ter nos chamado na graça em Cristo Jesus. Obrigado por nos presentear este momento tão precioso, junto com os irmãos em Cristo, com a igreja, com Deus, com os quais podemos desfrutar de um momento tão precioso. Queremos agradecer por mais esta associação, este evento que vai promovido pela PIB. Obrigado pela sua diretoria. Ao longo deste ano, vem trabalhando arduamente para proporcionar esse momento das nossas igrejas. Queremos agradecer também ao Senhor pela vida do pastor Fernando, pela sua família, pela chegada deles até aqui, tudo que o Senhor proporcionou para que pudéssemos desfrutar deste momento. Queremos também te agradecer pela vida do irmão Sebastião, que foi submetido a uma cirurgia, correu tudo bem, está já no processo de recuperação, e o Senhor Deus continue trabalhando através dos médicos, dos medicamentos e todos os meios disponíveis para que ele possa ter uma boa recuperação. Queremos também suplicar ao Senhor pela vida do pastor Sérgio. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito até aqui na vida do Sérgio, por ter preparado o local onde ele vai fazer a cirurgia, aquela tela. Obrigado pelo médico que se comprometeu a fazer a cirurgia. E agradecemos pelo apoio das igrejas, dos irmãos, dos amigos que quiseram orar e continuam orando pela vida do Dr. Sérgio. E o Senhor continue com os médicos, com a equipe. Não sabemos ao certo quando será a cirurgia, mas colocamos em tuas mãos e sabemos que tu és soberano. Tu estás no controle de todas as coisas e nós colocamos a coisa de tuas mãos. Abençoe este culto, recebe a glória, a honra e o louvor. Usa o Sérgio, o pastor Fernando, como um instrumento em tuas mãos para nos falar o coração. Saiamos aqui cheios da tua graça, cheios de compreensão, de entendimento e, acima de tudo, com a disposição em colocar em prática aquilo que iremos ver ao longo desses momentos. Por isso que nós desfrutamos, agradecidos também no precioso nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Enquanto os irmãos se dirigem para o 450, nosso último hino desta noite, nós já apresentamos a Deus, lembramos como Deus é fiel,
a sua fidelidade, já lembramos isso e outras verdades reveladas na Escritura. Também lembramos o hino que nós cantamos, o 471, o quanto Cristo é vencedor, nós também somos guardados por Ele, Ele tem nos conduzido embaixo da sua mão graciosa. O 450, então, este hino é um hino que nos convida para estarmos alerta. Na verdade, é um convite à Igreja de Deus, né, que é a expressão da graça de Deus neste mundo. Então é tempo, o Mestre está chamando já marchar, confiando em seu amor. Vamos para o 450, vamos entoar também este hino com bastante vontade, pensando nas palavras. E vamos lá, 450. O Mestre está chamando já, confiando em seu amor, a ti, a salvação a proclamar, com a palavra santa do bom Salvador. Se marchar avante, todos seguindo adivina a bandeira, sim, marchar avante, todos firmes sempre na avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos a adoçar. Queremos luz, é o grito das nações pagãs, vem atrás, pensando o imenso mar, e já, levando as novas com amor, sem esquecer também aqui de semear. Se marchar avante, todos seguindo adivina a bandeira, sim, marchar avante, unidos firmes sempre na avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos a avançar. Pois é a igreja o tempo que vem exercer, a todos faz em Cristo conhecer, a tua mão estende com paciente amor, a morte eterna esforça que para os deter. Se marchar avante, todos seguindo adivina a bandeira, sim, marchar avante, unidos firmes sempre na avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos a avançar. Igreja é o dia prometido, bem aclamado, Salvador será. Toda parte, o bem amado é de novo, eterna glória, honra, louvor será. Se marchar avante, todos seguindo adivina a bandeira, sim, marchar avante, unidos firmes sempre na avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos a avançar. Amém. Deus seja louvado. Que toda a glória que é dele, pertence a ele, de fato, ele esteja recebendo.
Convidar o irmão Eronides, que eu achei que era Onildes, né? Mas é Eronides, chama só de Nido. Por favor, irmão, dirija a Deus a oração, apresentando nossa gratidão a Deus já por os primeiros minutos desse culto. E apresente também agora para o devocional. E, por favor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, meu Deus, e a liberdade ainda desse país, meu Deus, de proclamar o Teu Evangelho. Meu Deus, aceita nossos louvores, meu Pai. Viemos aqui, Senhor, para honrar e glorificar Teu nome. Ouvindo o Teu servo, meu Deus, tem trabalhado no coração dele para transmitir para cada um de nós. Senhor, que nós possamos, meu Deus, ser desafiados pela Tua palavra hoje à noite. Que possamos, meu Deus, seguir juntos, sempre unidos, meu Deus, avançando, fazendo o Teu Evangelho conhecido por toda parte do mundo. Cuida, meu Deus, cada um de nós, nos dá assim também sabedoria para entender. Prepara, meu Deus, nossos corações para receber mais uma vez a Tua porção. Obrigado, Senhor, por tudo, de nós nesse tempo. Nos orienta, meu Deus, para as decisões que vamos tomar nessa Assembleia. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo mais uma vez. Amém. Amém. Convidar o pastor e presidente da associação, o pastor Edson, para apresentar o pastor Fernando, e ele mesmo fazer Ok, eu quero chamar o pastor Fernando aqui, à frente. Quero agradecer pela resposta positiva, ele ter aceitado o nosso convite. Eu conheço o pastor há mais ou menos 3 anos, né? 3 anos. Nós fizemos mestrado ali no Seminário Bereano, mestrado de uma extensão lá do Seminário de São Paulo. Foi um tempo excelente. Também eu conheço lá da ABCB, do curso de aconselhamento, que é dado em vários locais do Brasil, inclusive em Fortaleza, no qual eu fiz um módulo lá, e ele estava lá também. E é um prazer imenso recebê-lo e tê-lo proposto esse tema tão importante, principalmente não só para a nossa associação, mas para todas as associações. A unidade e a maturidade compõem as nossas igrejas, tem que compor as nossas igrejas para que a gente possa crescer cada vez mais. Deus esteja abençoando, que Deus possa proporcionar ao pastor ser instrumento para que nós possamos aprender mais acerca da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos pelo Teu grande amor por nós e pelo tempo que o Senhor nos proporciona de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para louvar o Teu nome e também para ouvir acerca da Tua palavra através do Teu servo. Esteja o abençoando e nós possamos crescer cada vez mais como o corpo de Cristo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Eu estou aqui com muita alegria, poder estar pela primeira vez no estado da Paraíba, pelo menos pisando, né? Porque passei já viajando com certeza algumas vezes, indo para Rio Grande do Norte, possivelmente, outra região. Mas primeira vez aqui no estado, podendo então usufruir um pouquinho de férias com a família, lá em João Pessoa, e agora vindo aqui para Campina Grande, cidade pela qual minha família passou. Meu pai, quando criança, chegou a morar 1 ano, possivelmente, em Campina Grande, antes de ir para São Paulo, uma vez que ele é do Ceará, de Lavras da Mangabeira, e aí depois passou em Campina Grande, e aí então São Paulo, toda a nossa vida por lá. Então, estou muito grato a Deus de poder estar aqui, nessa oportunidade de participar da associação aqui das igrejas da Paraíba, e especialmente de trazer o tema unidade, uma chamada à maturidade, como os assuntos que nós vamos abordar então nesses dias aqui. Fico muito grato também ao Senhor, nosso Deus, por rever alguns. Adão, pastor Adão, então, que era aluno lá no nosso seminário em São Paulo. Também o pastor Luiz Oliveira,
Está vivo, né, pastor? Também, amém, né? Há tanto tempo que eu já não ouvia e, enfim, tem sido um tempo muito bom aqui. Estou aqui com a minha esposa Miriam, também a minha filha Fernanda e meu filho Davi. Então vocês já viram que a Fernanda é a nossa filha mais velha e ela tem esse nome porque a minha esposa, logo que a gente começou a namorar, quando ela começou a falar de casamento, ela falou: se tivermos uma filha vai ser Fernanda. E está aí para ela não me deixar mentir, né? E então, graças a Deus, veio a Fernanda, tudo. E depois, quando estávamos aguardando o Davi, sabe que a luta foi grande ali para escolher o nome do menino, porque a minha esposa, que me ama tanto, adivinha qual nome ela queria dar para o Davi? Fernando, exatamente. Daí ela não me deixa mentir. Ia ser Fernando Júnior. Mas, com essa dúvida toda, tal, lá para o 8º mês de gravidez, nós decidimos pelo nome. Então ele chama Davi Fernando. Chama Davi Fernando. Muito bom estar aqui com vocês e com a família nesses dias. Como já foi dito, eu sou lá de São Paulo, tive esse ministério de ensino no Seminário Batista Regular de São Paulo, no Seminário Batista Logos, nos últimos 19 anos. Também pastoreei a Igreja Batista Adonai, uma Igreja Batista Regular lá em Osasco por 19 anos. Hoje estou no interior de São Paulo, estou na Igreja Batista de Tupã, 500 e alguns quilômetros aí de São Paulo. Então, um novo ministério. Minha formação também lá no Seminário Batista Regular e enfim, pude servir bastante ao Senhor ali no campo de São Paulo. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Quero ler com os irmãos então alguns versículos desse capítulo, que vai servir de base para a nossa primeira reflexão dessa noite, possivelmente também para amanhã cedo, se Deus assim permitir, e depois vamos seguir também por outros textos como Romanos 14, também para falarmos desse assunto de unidade, maturidade, enfim, vamos trabalhando esses temas dentro do tempo que nós temos e vamos ver onde nós vamos poder concluir. Mas vamos começar com 1 Coríntios capítulo 3. Diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo homens? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e o outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos gratos pela Tua palavra que nós acabamos de ler e rogamos ao Senhor a Tua atuação em nossas vidas para que possamos melhor compreender a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, como também para estarmos dispostos a viver de acordo com o que o Senhor tem para nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, no nosso dever também de pastores, líderes, representantes de igrejas, a refletir sobre a nossa prática ministerial, também como podemos servir melhor aqueles que o Senhor tem confiado a nós. Nos ajude, ó Pai, nesse tempo de reflexão da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, acabamos de ler então o texto de 1 aos Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1. Isso, com toda certeza, nos faz refletir sobre o assunto de igreja. O assunto em si proposto é uma unidade, é um chamado à maturidade, mas para nós pensarmos nesse tema, nós precisamos nos contextualizar quanto à realidade de uma igreja. A igreja do Senhor deve ser unida. A igreja do Senhor deve caminhar em maturidade. A igreja do nosso Deus, ela deve preservar a unidade, além de cultivá-la, e também deve cultivar maturidade na vida de todos os seus membros. Obviamente a partir da liderança, mas caminhando assim para todos aqueles que compõem a igreja. Vale lembrar que igreja é uma assembleia, ou seja, uma congregação, um grupo de pessoas, são vidas salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Nós aqui representamos várias igrejas. Aqui os irmãos estão reunidos em uma associação que tem várias igrejas representadas. Mas nós estamos nos referindo ao quê? A uma instituição? A prédios? Não, com certeza não. Estamos nos referindo àquelas pessoas que o Senhor tem salvo por meio da graça dele e que se reúnem em um lugar, ou seja, de uma forma organizada como igreja local, mas estamos nos referindo a essas vidas. Estas vidas devem viver de forma unidas e devem também buscar maturidade. E principalmente pastores e líderes devem ser usados por Deus para levar as igrejas à unidade e também à maturidade. Vale lembrar de João 6,37, quando o Senhor Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Estamos nos referindo a vidas, pessoas salvas por Cristo, que compõem a igreja que é dele e que nós temos o privilégio de poder nos envolver e servir ao Senhor, então, no meio dessas igrejas com outros dos nossos irmãos em Cristo. Pensando um pouquinho agora aqui em 1 Coríntios capítulo 3, uma visão mais de contexto, vamos lembrar que a igreja em Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Isso nós podemos ver lá em Atos capítulo 18, Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Paulo fica ali em Corinto por cerca de 1 ano e meio, e ali ele consegue então estabelecer a igreja, que mais tarde recebe 2 cartas dele, primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios. A cidade de Corinto era uma cidade bastante próspera, era uma cidade bem importante, era uma cidade portuária, estava bem envolvida com o comércio, era uma cidade na qual muitas pessoas passavam, era uma cidade na qual viajantes chegavam e logo se envolviam então com o comércio e mais, infelizmente, com a vida imoral da cidade de Corinto. Tanto que a expressão corintianizar, e é bom entender que corintianizar naquele tempo, ok? Porque lá em São Paulo, corintianizar é outra coisa, né? E eu não vou defender time de futebol nenhum, mas o melhor é preto e branco na capital, né? Pronto. Mas corintianizar se tornou uma expressão de fazer referência a algo que é
imoral, ou que era imoral, uma vida promíscua, devido àquilo que acontecia naquela cidade lá em Corinto, principalmente pela presença da deusa Afrodite, uma deusa que era adorada por suas seguidoras, por suas sacerdotisas, que eram prostitutas de adoração. Elas se entregavam voluntariamente, gratuitamente, como ato de adoração à deusa do amor, a deusa Afrodite. Então você pode já lembrar um pouco de como era toda aquela situação lá em Corinto, que contexto que nós estamos nos referindo aqui, entre tantas outras coisas. Outros deuses que faziam parte daquela cultura, muito envolvimento com bebida alcoólica, também as práticas homossexuais, enfim, era uma cidade super complicada na questão de moralidade. Agora, por que a igreja de Deus se estabeleceu numa cidade assim? Por que a igreja de Deus foi estabelecida numa cidade como Corinto? Uma cidade com tantos problemas em questões de vida moral. Por que a igreja do Senhor se estabeleceu lá? Nós podemos afirmar que a igreja do Senhor se estabeleceu em Corinto porque ela é uma igreja que pertence ao Senhor, obviamente, e logo ela é suprema, ela tem uma característica diferenciada, ela não é uma instituição meramente humana, é uma instituição divina, que pode ser implantada em qualquer lugar aonde Deus queira que a sua igreja esteja. E assim a igreja foi estabelecida em Corinto. E é bem interessante ver em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, a expressão de saudação ou de referência àquela igreja, quando Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo faz referência então àquela igreja de Deus que foi estabelecida em Corinto, na qual pessoas chamadas para serem santas, santificadas, estavam fazendo parte. Isso nos faz então pensar na supremacia da igreja. A supremacia da igreja faz com que ela se estabeleça em qualquer lugar do mundo. Não há campo no qual uma igreja bíblica não possa ser implantada. Não há cidade no mundo na qual uma igreja que vive de acordo com os princípios bíblicos não possa ser estabelecida, por mais difícil que seja, por mais que haja todas as dificuldades culturais, por mais que haja muitas barreiras nos aspectos de perseguição, inclusive, mas a igreja do Senhor, ela é suprema e ela pode ser estabelecida em qualquer lugar. Nós vamos pensar em 3 aspectos da natureza da igreja que a tornam suprema e, consequentemente, vamos pensar no tema unidade e maturidade. Nessa noite, então, vamos começar destacando a natureza do fundamento, ou seja, da unidade em Cristo. Nós vamos abordar isso como nosso primeiro tema. Depois também queremos abordar um pouco sobre a obra, que é eterna, e também da essência espiritual, que é uma igreja habitada pelo Espírito Santo. Muito bem, vamos pensar então em primeiro lugar a respeito da natureza do seu fundamento. O fundamento é unidade em Cristo. Veja mais uma vez 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Uma questão muito básica e óbvia. Uma igreja não pode ser estabelecida sobre outro fundamento a não ser o fundamento de Cristo, Cristo sendo a base. Mas, mesmo sendo uma afirmação tão básica e importante, é fácil perceber igrejas, entre aspas, que não estão fundamentadas nesse alicerce. Igrejas que estão vivendo em divisões, causando divisões,
e que não podem dizer que estão fundamentadas em Cristo. Pois uma das consequências de uma igreja fundamentada em Cristo é justamente uma vida em unidade e maturidade. Vale lembrar também de Mateus 16, 18, quando Jesus, conversando com Pedro, disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Destaco aqui mais uma vez que a igreja é uma instituição divina, suprema, o fundamento é o próprio Cristo, e que por conta disso não há nada que possa impedir o estabelecimento de uma igreja, consequentemente o seu avanço, o seu crescimento. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Uma igreja fundamentada em Cristo tem poderes sobrenaturais, porque ela pertence a Cristo e não às estratégias humanas. Nesse texto, nós podemos ver aqui alguns aspectos interessantes em 1 Coríntios 3. As figuras usadas para a igreja, os cooperadores, o fundamento e também o crescimento. E quero dar alguns destaques aqui em alguns desses versículos de 1 Coríntios 3, em cima desses aspectos. Primeiro, as figuras usadas para a igreja. Veja no versículo 9, 1 Coríntios 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Aqui, o Espírito Santo, trabalhando então na inspiração do apóstolo Paulo, faz com que ele faça a referência à igreja com duas expressões. Uma é lavoura e a outra é edifício. Uma relacionada então à agricultura e a outra figura relacionada à edificação ou à construção. A figura lavoura, em primeiro lugar, ela se assemelha ao que encontramos em João 15, quando Deus é o agricultor, a videira é o Senhor Jesus e os ramos são os crentes. Mais uma vez notamos nessa figura então, em João capítulo 15, a verdade de que Cristo é o fundamento, o único fundamento. Ele é a essência da igreja. A igreja tem que crescer a partir do relacionamento com o próprio Senhor dela, que é o Senhor Jesus. Então essa expressão lavoura nos faz pensar mais uma vez nessa importância de estarmos fixos em Cristo, dependendo dele, buscando relacionamento com ele, para então crescermos. A outra expressão, a outra figura, é a figura edifício, que nos leva a considerar os textos de Efésios capítulo 2, também 1 Pedro 2, ambos os textos que falam sobre a edificação de vidas. As vidas são essas pedras que compõem esse edifício, como por exemplo 1 Pedro 2,5, que diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, ou pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Lavoura e edifício. Uma lavoura que deve crescer fundamentada ou dependente de Cristo. Um edifício que deve se desenvolver como Cristo sendo a sua pedra angular, o seu principal fundamento. Um edifício sem Cristo como base não vai ser chamado de igreja, ou não vai ser uma igreja que vive para a glória de Deus. Uma lavoura que cresce sem estar fundamentada em Cristo não será uma igreja que glorifica a Deus e que agrada então ao seu Criador. Outras figuras: noiva de Cristo, corpo de Cristo, como vemos em 1 Coríntios 12. Ambas figuras, quaisquer que sejam das que nós já mencionamos aqui, têm um princípio importante: submissão a Cristo, dependência de Cristo. Por quê? Porque Ele é o único fundamento, ou Ele deve ser o único fundamento para uma igreja verdadeiramente bíblica e saudável. Cristo é o único fundamento, e devemos então como igreja viver dependentes, ou como dependentes,
submissos. Algo mais que podemos destacar aqui na expressão do versículo 9. Diz assim: lavoura de Deus e edifício de Deus. Essas figuras nos fazem pensar em quem é o dono, em quem é o proprietário, em quem é o senhor, tanto da lavoura como do edifício. Lavoura de Deus, edifício de Deus. Em outras palavras, uma lavoura que pertence a Deus, um edifício que pertence a Deus, não pertence a ninguém mais, somente a Deus. É isso que nós encontramos logo na abertura, como nós já mencionamos, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, com a expressão usada, a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja não é de nenhum apóstolo, a igreja não é de nenhum líder, a igreja não é de nenhum pastor, a igreja não é de nenhuma outra instituição, a igreja é unicamente de Deus. Olha Atos 20, versículo 28. Quando Paulo também está se despedindo da liderança de Éfeso, depois de sua viagem missionária por lá, ele chama aqueles presbíteros em Mileto e faz um discurso. E ele fala o seguinte no versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O verdadeiro fundamento e o único fundamento da igreja deve ser Cristo. Isso vai nos fazer lembrar que a igreja pertence única e exclusivamente a Deus, ou ao próprio Senhor Jesus, como ele comprou com o seu próprio sangue. Agora, quem compõe, ou qual é a composição da igreja? Olha o versículo 9 mais uma vez. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós, ou são vocês. Vocês são a lavoura, vocês são o edifício de Deus. Paulo aqui está falando sobre os crentes, sobre a igreja dos Coríntios, que apesar de todas as dificuldades, todos os problemas que tinham como igreja, eles ainda estavam sendo chamados de lavoura de Deus, edifício de Deus. Eles é que compõem, ou que compunham a igreja do Senhor. Por que estou mencionando isso neste momento? Porque é praticamente normal imaginar uma igreja com diferentes níveis de maturidade. Não tem como nós pensarmos numa igreja evangélica, numa igreja cristã, que todos os crentes tenham o mesmo nível de maturidade. Ah, mas a minha tem todo mundo nesse nível aqui. Pode ser que seja todo mundo crescendo juntos, digamos que seja assim. E amém por isso. Mas, quando tiver o primeiro convertido, o novo convertido nessa trajetória, vai ter alguém que vai precisar de mais ensinamentos, vai precisar de mais cuidado para que ele também possa crescer e acompanhar os demais. Então, um corpo vivo como igreja vai sempre ter gente se convertendo em algum momento e que vai estar, obviamente, então, precisando de ser levado à maturidade como os demais. Então, vamos ter diferentes níveis. Mas o problema da igreja em Corinto era um problema que nós também não podemos permitir que exista sem a nossa atuação para que isso seja resolvido, que é aquela acomodação espiritual. Ah, eu estou bem assim. Ah, eu já sou salvo. Eu não preciso fazer mais nada com a minha vida. Eu já tenho certeza da minha salvação. Como eu fui bem ensinado na doutrina batista, eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, e assim está tudo resolvido. E assim as pessoas vão perdendo a motivação de crescer espiritualmente e de serem trabalhadas na sua maturidade. Não podemos aceitar isso em nosso meio, devemos levá-las ao crescimento espiritual. Razão esta que faz o apóstolo Paulo ver a situação da igreja em Corinto, escrever a eles, exortando-os daquela situação, para que eles pudessem então
serem despertados para uma vida de unidade, para uma vida de maturidade. Agora, além das figuras que nós vimos aqui, vamos pensar também na expressão de cooperadores. Os cooperadores. Nesse texto que temos visto, 1 Coríntios capítulo 3, especialmente o versículo 9, na primeira parte do 9 diz: porque de Deus somos cooperadores. Quem são esses cooperadores? São os líderes. Especificamente aqui, Paulo está se apresentando como um desses cooperadores, ao lado de Pedro, ao lado de Apolo. Mas a igreja, ou seja, os membros, são a lavoura, são o edifício. Eles, ou seja, líderes, pastores, para a gente fazer a aplicação para nós hoje, são os cooperadores. E nesse ministério de cooperação, há uma grande diversidade. A diversidade ela é representada da seguinte maneira, veja no versículo 6. Eu plantei, Apolo regou. Lancei, outro edifica, lá no versículo 10. A gente nota essa dinâmica sendo bem apresentada aqui. Mas pense especialmente na expressão cooperadores. Porque de Deus somos cooperadores. Essa é uma das expressões de mais privilégio que um pastor deve ter em sua mente, ou do seu coração. Porque, semelhante ao apóstolo Paulo, semelhante aos demais líderes daquela época que estávamos trabalhando com a igreja dos Coríntios, nós podemos ser chamados de cooperadores de Deus, porque podemos atuar em favor da igreja que pertence a Ele. Ele é dono da igreja, Ele é o dono da lavoura, Ele é o dono do edifício, mas nós podemos ser cooperadores, trabalhar em cooperação, para que possamos então adorar ao Senhor por meio desse ministério, servindo aqueles que Ele tem colocado diante de nós. Há uma diversidade de líderes, há uma diversidade de pastores, há uma diversidade de missionários, há uma diversidade de ministérios numa igreja local ou na obra de Deus de uma forma mais abrangente. Cada um fazendo uma coisa, cada um atuando numa área. Todos são importantes. Todos devem trabalhar para o Senhor, buscando ganhar vidas para o Senhor Jesus, edificá-las, levando-as a uma maturidade. Longe de nós aquela atitude de que, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ganhei este, eu não ganhei aquele, mas o fulano ganhou mais que eu e tudo. Isso me faz lembrar algumas situações que eu vivenciei. Certa vez estava num tempo informal com outros colegas, e literalmente os dois começaram a discutir em tom de voz elevado, e uma das coisas que estavam falando é: e você? Quantas pessoas você já levou para Cristo? Eu já levei muito mais que você. E assim foi aquela discussão horrível, para não dizer outra coisa. Como é que alguém pode estar falando que isso aí é algo que coopera com o reino de Deus, onde as pessoas estão buscando mais autoexaltação por números do que serviço? Devemos trabalhar como cooperadores do Senhor. Uns vão fazer isso, uns vão fazer aquilo outro. Ambos estão atuando na obra. Basta você também lembrar de outras situações, como uma outra que também pude me lembrar, em que tinha um rapaz frequentando nossa igreja, e ele chegou um domingo, e chegou outro, e ouvindo os sermões, e ouviu mais outro, e outro, entre um domingo e outro, conversando com ele, tirando dúvidas, explicando as escrituras, e tudo mais e tal. Aí, em um domingo específico, um pastor foi pregar, um pastor convidado em nossa igreja. E ele pregou, e naquele dia, aquele rapaz decidiu entregar sua vida a Jesus. Quem é que é o mais importante de tudo isso? Todos nós somos servos, é algo que nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas naquele momento ele pode colher algo que estava, pela graça de Deus, podendo semear. Não há espaço para pessoas tentarem chamar a atenção para si mesmas, quando se entende que são cooperadoras. Se são cooperadoras, há diversidade, mas também deve ser preservada a unidade. Olha o versículo 8 também, que diz assim: ora, o que planta
e o que rega são um. Tanto faz, não importa o seu dom, qual é a sua habilidade, sua capacidade, seus talentos, sua área de atuação, somos apenas um. Não importa a força da sua igreja em relação àquela outra igreja, não importa as áreas em que uma igreja consegue atuar melhor do que a outra, estamos atuando no reino de Deus, na obra de Deus, e todos nós somos um. Isso é pensar em unidade à medida que nós estamos trabalhando juntos. Isso nos faz pensar também, especialmente numa questão de associação. Somos igrejas associadas. Para usar a expressão aqui do versículo 9 em questão, somos igrejas cooperadoras. E devemos olhar para o reino do Senhor, precisamos olhar para este mundo que precisa ser alcançado por Jesus, e devemos atuar, trabalhando juntos, respeitando cada um na sua área, na sua atuação como igreja, lembrando que todos nós somos apenas um, no aspecto de estar servindo, de estar trabalhando para o nosso Deus. Devemos nos lembrar que existe essa diversidade, existe essa unidade, e algo que vai nos fazer ficar mais fortes juntos é lembrar do aspecto de dependência. Dependência. Versículo 9: porque de Deus somos cooperadores. Nós dependemos totalmente de Deus. Nós dependemos totalmente do que Deus quer fazer por meio de nós. Nós dependemos da atuação da graça em nossas vidas e, consequentemente, em nossas igrejas. Olha o versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Todas as vezes que nós pensamos em quem nós somos, ou seja, cooperadores, e que Deus está agindo em nós, não há outro ponto a chegar a não ser na humildade. Humildade é uma consequência de se entender que nada somos a não ser meros cooperadores que dependem da atuação de Deus em nossas próprias vidas e em nossas igrejas. Então o que deve marcar nossas vidas é humildade. Veja mais uma vez então os versículos 5 e 7. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. É interessante ver as perguntas: quem é Apolo? Porque isso nos faz pensar assim, nos leva a meditar: quem é? O que ele tem de mais? Mas Paulo se inclui: quem é Paulo? Quem eu sou no meio de tudo isso? A não ser servo. Somos servos, e o servo tem que servir, o servo tem que trabalhar, isso é o nosso dever. O servo tem que estar trabalhando mesmo, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Isso nos faz entender bem que a glória tem que ser dada somente a Deus, somente a Cristo, que é o fundamento da existência de nossas vidas, de nossas igrejas. Como cooperadores somos apenas servos, dependemos totalmente dele. Também agora vamos considerar o aspecto desse fundamento então, que é Cristo, que nos faz viver então na unidade. O fundamento. Como prudente construtor, como Paulo estava agindo aqui, Paulo não projetava um fundamento, ele apenas estabelecia pela pregação de Cristo. Sua pregação era centrada em Cristo. Voltando para o capítulo 2, a gente vê lá no capítulo 2, versículo 2, o seguinte: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Era a base da pregação do apóstolo Paulo. Ele trabalhava na crença de que a sua pregação tinha que estar fundamentada em Cristo, tinha que apresentar Jesus, tinha que apresentar a cruz de Cristo. Vale um parênteses aqui, porque se nós não tomarmos cuidado, muitas vezes estamos pregando aquilo que qualquer pessoa moral ou até religiosa
poderia estar pregando se nós ficarmos simplesmente voltados para comportamentos que parecem ser bons, que impactam a sociedade. Se nossas pregações estiverem focadas apenas em apresentar um comportamento para a nossa igreja, para nossos liderados, para nossas ovelhas, de um bom comportamento de vida, talvez um discurso moralista de uma outra pessoa com outra religião causasse o mesmo efeito. A grande diferença do nosso ministério deve ser a motivação, viver para Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Então, ser um bom marido, por exemplo, deve ter como base, como fundamento, o querer agradar a Cristo. O ser um bom marido deve ser uma consequência de entender que, dessa maneira, o marido vai glorificar a Deus. Ser um bom marido na dependência de Cristo, sabendo que há limites para qualquer ser humano para atuar de maneira que Deus deseja. Devemos pregar, então, a cruz de Cristo. Cristo deve ser a base, deve ser o cerne das nossas mensagens. Efésios 2:20 também diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, Cristo deve ser o fundamento do nosso ministério. A supremacia espiritual da igreja é evidenciada pela natureza do seu fundamento, que é unidade em Cristo. Cristo é a base, vivemos por Ele, para Ele, logo vamos cooperar uns com os outros neste fundamento, ou seja, Ele nos faz sermos unidos. Se estivéssemos pensando na figura da lavoura, Ele é a videira, vamos trabalhar juntos porque nós somos os ramos, dependemos uns dos outros. Se estamos pensando na construção, no edifício, Cristo é o alicerce, nós vamos trabalhar juntos porque nós vamos construir, então, um ministério juntos, que somos pedras vivas, mas dependemos de Cristo. Agora, veja um aspecto para concluir um pouco dessa ideia que nós estamos iniciando hoje, o aspecto do crescimento. Os trabalhadores são apenas cooperadores, como nós vimos no versículo 9, porque de Deus somos cooperadores. Eles são servos, como nós já vimos também. Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos. Agora veja o versículo 6, na expressão: o crescimento veio de Deus. E no versículo 7, Deus dá o crescimento. Quando nós entendemos que Cristo é quem nos une como igreja, como associação de igrejas, nós não vamos nos esquecer que o crescimento também vem a partir dele mesmo. Nós pregamos, nós edificamos em cima deste fundamento, nós trabalhamos, devemos ser fiéis no que fazemos, devemos nos dedicar, ser bons trabalhadores, devemos louvar ao Senhor pelo benefício de cooperar com Ele, ser um cooperador do próprio Deus, mas quem dá o crescimento é Ele mesmo. Os trabalhadores são apenas cooperadores, são servos, o Senhor dá o crescimento. Mesma verdade que Atos 2:47. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor é que estava acrescentando os que iam sendo salvos. Algumas considerações então finais aqui. A supremacia espiritual da igreja é evidenciada pela natureza de seu fundamento, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, uma igreja que vai crescer neste fundamento que é Cristo, prega Jesus, anuncia Jesus como Salvador, como aquele que perdoa pecados, como aquele que transforma vidas, como aquele que dá condição para que qualquer pessoa viva longe de uma vida pecaminosa. Cristo deve ser o centro da pregação de qualquer igreja que realmente tem Jesus como o seu próprio fundamento.
Cristo sendo o fundamento vai fazer com que cada um de nós viva somente para a glória dele. Se nós também entendemos que Cristo é o fundamento do nosso ministério, nós não vamos valorizar igrejas que têm donos, que não seja o próprio Deus. Ah, mas isso não mexe com a gente, porque igrejas que têm donos são aquelas igrejas de televisão, de rádio. Será? Você pode pensar o seguinte: existe realmente as igrejas empresariais, que facilmente a gente cita o nome da igreja, nós vamos lembrar do dono dela, sem problema nenhum, vai lembrar mesmo, que está relacionado a canal de televisão e tudo mais. Mas o que nos atinge muito, como igrejas batistas, são aquelas duas realidades de situações onde aparecem donos. Os donos, membros antigos, fundadores talvez, e que não querem deixar com que a igreja se desenvolva, porque as coisas têm que ser feitas sempre com a autorização deles, com a permissão deles, com algo que agrade a eles. Não sei se aqui na Paraíba tem isso, mas para o sul, lá para São Paulo, olha, já vi muitos casos assim. E que Deus abençoe a Paraíba caso não exista condições como essa. Amém? Ah, que bom que não tem, né? Agora, existe uma outra realidade que mexe com essa questão de proprietários de igrejas e que, infelizmente, às vezes falta uma autoavaliação da liderança pastoral. É o mais difícil. É fácil ver alguém, uma família ou duas, querendo dominar todas as coisas da igreja. É difícil olhar para nós mesmos como pastores e ver que nós estamos agindo dessa maneira. Ninguém pode fazer nada que não seja do meu jeito, ou do jeito que eu quero. Dessa maneira de atuação, eu não estou sendo servo de Deus, eu não estou sendo cooperador de Deus, eu não estou trabalhando para a edificação da lavoura, do edifício, eu quero simplesmente manter meu status. Eu quero que as coisas sejam feitas do meu jeito. E é difícil de fazer uma autoavaliação assim. Normalmente, aquelas pessoas que têm problemas em lidar com pessoas que interferem em algumas coisas até mais rotineiras da sua vida, às vezes vão ter problemas também na liderança pastoral. Eu creio que por isso é uma das razões que Paulo, ao escrever a Timóteo, disse que o pastor não pode ser neófito, novo na fé, para que ele não seja alguém soberbo, porque está assumindo liderança, está dirigindo vidas, e isso é um grande perigo. Será que estamos permitindo que algo assim aconteça em nossos corações? Uma outra dificuldade que pode surgir a partir desse problema de igrejas com donos, com proprietários, que não seja somente Cristo, é não vivermos como servos. O servo, ele trabalha. O servo, ele busca servir. Ele busca meios de querer glorificar o seu Senhor. Mas tem muita liderança pastoral se desgastando, gastando energia, tentando defender a sua imagem pastoral, quando na verdade tem que estar simplesmente servindo ao Senhor. E se Deus é o dono da igreja, Ele vai manter o pastor aonde Ele quiser, e Ele vai fazer com que o ministério prospere aonde Ele quiser, porque não há imoralidade como de Corinto que não possa ser vencida para que uma igreja seja estabelecida, como também não existem tradições ou culturas de qualquer lugar do Brasil que possa impedir que uma igreja do Senhor seja estabelecida e cresça em unidade e maturidade. Somos servos, devemos trabalhar, crendo naquilo que Deus está fazendo e vai fazer por meio dos seus cooperadores. Que dessa maneira, lembrando que Cristo é o fundamento da igreja, que possamos viver então em unidade, visando maturidade. Que Deus nos abençoe quanto a isso, a esses desafios e essas autoavaliações necessárias, para que caminhemos então nesse tema, se assim Ele permitir, amanhã e consequentemente os demais tempos de estudos e pregações. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai,
pela leitura de 1 Coríntios capítulo 3, pelas reflexões, especialmente do versículo 9 e outros que foram citados, a respeito da nossa posição como cooperadores e de quem é a igreja que é do Senhor. Deus nos ajude para que sejamos sinceros com a nossa conduta, o nosso modo de viver, com o nosso modo de exercer ministério, e que façamos as alterações, mudanças que for necessário em nossos corações, porque somos tentados de muitas formas diferentes. Mas também, ó Pai, obrigado, porque é um grande privilégio fazer parte dessa obra. Ó Deus, abençoe todos os pastores e líderes aqui presentes. Obrigado pelas igrejas aqui representadas, que o viver de forma unida em Cristo fortaleça cada uma das nossas igrejas e dessa associação em especial. Que as nossas vidas estejam fundamentadas somente em Cristo. Que nossas igrejas estejam fundamentadas em Cristo. Que os nossos ministérios usem como base somente o Senhor Jesus. E que Ele seja o motivo da nossa pregação, de nossa existência. No nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, assim oramos. Amém. Amém. Pastor Rubens, vamos encerrar um prelúdio. Depois o presidente convidado aqui. Vamos encerrar essa primeira parte, né? Essa parte do... Enquanto o pastor Rubens introduz o pós-lúdio, melhor dizendo. Aí o pastor Edson chega aqui para as palavras finais. Obrigado, pastor Décio, pela direção, pastor Rubens, pelo acompanhamento. Obrigado, pastor Fernando, nos mostrar, nesse primeiro momento, que a nossa unidade e maturidade depende de reconhecermos único e exclusivamente a supremacia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos refletir isso que nós ouvimos esta noite, e que estejamos nos preparando para logo mais pela manhã, começando com o nosso café da manhã às 7h30, que nós venhamos a crescer nessa unidade para atingirmos a maturidade. Que Deus esteja abençoando, que Deus abençoe a todos. Vamos orar para a gente terminar esse tempo, que você possa dormir em paz e unir forças para poder continuar aproveitando e sendo edificado pela palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pelo Teu grande amor por nós, obrigado pelos momentos que o Senhor nos concede de exercermos a nossa busca à unidade e maturidade.
de estarmos nos relacionando uns com os outros, mesmo na diversidade, sabendo que a nossa fé é única e que o Senhor, nosso Deus, é a base de toda a nossa fé. Agradecemos por esse tempo, nos abençoe, nos dê um tempo de descanso necessário para logo mais estarmos aqui reunidos novamente. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.